posso me autoconhecer pelo design de parede? Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje nesta live super especial, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, sobre autoconhecimento e, claro, usando do design de parede para que a gente possa se conhecer mais. Eu me chamo Rodrigo Pontes e olha, há mais de 16 anos eu já me encontrei muito nesta situação de autoconhecimento. Não só autoconhecimento próprio, né? Mas sim no exercício do autoconhecimento em relação a clientes que eu já fiz design de parede na casa deles. E é claro, nesta live eu vou falar um pouco desse processo, vou também falar qual é essa diferença sobre arte-terapia e design de parede. Se tem alguma relação ou se não tem, será que tem? Então fica aqui comigo e vou falar também como que acontece esse processo do autoconhecimento no design de parede. E também você vai entender como que o design de parede te ajuda nesse processo para que a gente realmente consiga ter muito mais resultado, não só decorativo, como também uma forma da gente se expressar melhor através da arte e, claro, trazendo isso tudo para o design de parede. Bem-vindo, Jonathan, bem-vinda, Laurinha, que saudade, bem-vinda, Laura. Um beijo para sua mãe, tá? Eu já quero falar com vocês sobre em relação a esse autoconhecimento. Que está ligado à consciência do corpo, mente, coração, espírito e também físico, né? Então, assim, a gente tem esses 4 pilares que estão ligados dentro dessa questão do autoconhecimento. Como que a gente pode equilibrar isso? Vou falar nessa live também e trazendo isso, claro, para esse mundo das cores, das tintas, das formas e também de todo esse desejo que a gente tem de tornar o nosso lugar, né, aquele ambiente, aquele cômodo, muito mais a nossa cara, tá bom? Usando o nosso corpo e consciência do sentido realmente de cada verbinho desse que eu vou falar, que é viver, fazer e ser, né? Qual a diferença desses verbos? Quais ações esses verbos provocam na nossa alma quando a gente diz viver, a gente diz fazer e o ser? É totalmente diferente, né? Quando a gente consegue, dentro do autoconhecimento, trazer para a gente esses significados, né, de cada verbo, para que a gente realmente entenda que o nosso papel aqui, né, nessa vida que a gente tem, é singular, é ímpar, né? A gente não tem outro momento a não ser esse, né? Esse é o meu momento agora. O que eu falo agora contigo, o que você está assistindo, seja ao vivo, seja gravado, mas esse é o seu momento, né? Cada um tem o seu momento. Até por isso essas lives ficam gravadas aqui, porque às vezes quando eu ao vivo não é o seu momento, né? Então essa disponibilidade de deixar aqui faz com que o seu momento seja vivido realmente no jeito de ser quando fala em relação a você, né? Então cada um de nós, a gente tem um tempo, a gente tem a nossa hora, então por isso fica aqui nessa live, porque tem muita coisa que a gente vai falar sobre a gente, né? Sobre a gente, que eu falo sobre mim mesmo e sobre você, e você vai descobrir muito mais sobre você em relação ao autoconhecimento. Tradicionalmente existem várias maneiras, né, de a gente ter esse autoconhecimento aguçado em nós, através de terapia, através de meditação, através de tantas outras ferramentas que trazem para a gente essa experiência do autoconhecer, né? Realmente, o autoconhecimento é uma experiência, a gente experimentar aquilo que já está na gente, o que é, né, da gente, aquilo que a gente vive e já viveu. Então, quando a gente faz esse link em relação às coisas que estão ligadas diretamente a gente, estão no subconsciente, até no consciente, eu digo até no consciente
porque às vezes a gente se preocupa muito só no subconsciente, né? Tá lá no subconsciente, nunca foi ativado, reativado, ou nunca foi ativado, ficou lá e agora que vem à tona. E muitas coisas do nosso dia a dia estão ligadas ao nosso consciente. E a gente só não tem uma atenção, ou melhor, a gente não dá muita atenção às coisas que estão afloradas na gente durante o nosso dia, durante o nosso trabalho, as nossas conversas, as pessoas que nos rodeiam. Isso tudo, até para você que está em casa, como home office, né? Então, assim, tem mais tempo com a sua casa, você consegue olhar para o lado, olhar para as situações vividas e trazer isso para o design de parede de forma muito mais aflorada. De que forma? De quando você vê o comportamento do seu esposo, o comportamento dos seus filhos, o comportamento de quem, né, vive com você, ou, né, de pessoas que realmente importam para você, e você acaba trazendo isso aflorado como ingrediente para o seu design de parede. Quando a gente trata do design de parede com essa intenção afetiva, a gente ganha muitos pontos. Ganha muitos pontos para a nossa casa, para o nosso ambiente, para a nossa convivência, né, para a nossa relação com a família, porque você começa a ter participação das outras pessoas dentro desse processo seu artístico. E aí sim você começa a entender mais e mais como que esse processo de autoconhecimento é rico, né? Até eu já tive uma live aqui com a Dani, e aí depois você pode entrar né, dar uma olhada nessa live com a Dani, que o processo dela de design de parede é realmente afloradaço, vamos dizer assim, com o autoconhecimento. Bem-vinda, Rose, vamos nos autoconhecer, hein? Bem-vinda. E aí eu quero te dizer, né, sobre essa diferença e também as semelhanças entre o design de parede e também a arte-terapia. O design de parede, ele vem para te possibilitar uma expressão artística com o cunho também decorativo, né? Para que você tenha essa sensação de que o seu ambiente está completo, seu ambiente está mais ligado a você em relação ao design de parede, e com isso faz com que o seu design de parede ele seja cada vez mais de forma mais harmoniosa com tudo que você tem, com tudo que você é, tá bom? Ei, Julinha, bem-vinda! Julinha adora design de parede, né, Júlia? Júlia, conta pra mim qual que você mais gostou até hoje, que Júlia tem vários nos quartos dela. A Rose é tia da Marcela Castro, bem-vinda, Rose, que legal. E aí, como eu disse sobre o design de parede, né, que tem essa intenção também de comunicação visual, né, de você tornar aquele ambiente de forma também, olha, eu que fiz, olha como que é a minha arte, como que eu consigo ter possibilidades artísticas para realmente aflorar esse lado também decorativo, né? Essa intenção que a gente tem de deixar muito mais bonita a nossa casa, e aí você usa do design de parede. Quando a gente fala dentro da arte-terapia, né, que é essa junção da arte com a terapia, a gente tem possibilidades de nos conhecer através desses ativos, né? Principalmente esse ativo artístico, usando vários elementos, né? Na arte terapia a gente usa tintas, pincéis, a gente usa argila, recortes de papel, tantos outros que a gente consegue expressar aquilo que está sendo aguçado na nossa vida, na nossa alma, né? no nosso campo emocional, para que a gente realmente consiga estar tendo essa expressão em prol da nossa saúde, né? Então, quando a gente fala da arte-terapia em relação a isso, a gente está ali também para se cuidar, né? Ter a nossa saúde muito mais
zelada, muito mais cuidada, de forma artística, né? Se permitir, porque quando a gente tem esses elementos artísticos para esse processo de terapia, né, dentro da arte-terapia, a gente se desprende muito. Então a gente tem contato com a nossa criança interior, a gente tem contato, né, com tudo aquilo que a gente viveu na primeira infância, coisas que a gente talvez não conseguiria verbalizar, e aí a gente traz para a arte. Então é através das cores, das formas, através dos volumes, né, quando a gente usa argila. Então eu já trabalhei com grupos com arte-terapia, e aí acompanhada, né, de uma psicóloga que era a responsável pelo grupo. Então eu percebia muito essa questão dos materiais. Então eu possibilitava a eles não só a argila em si, né, mas a gente fazia em outras aulas, em outros encontros, melhor dizendo, o uso desses outros materiais, como papel, como tinta, né? E a gente conseguia perceber a evolução deles em relação a isso. E isso trazia muito para mim esse olhar para dentro, né? E aí hoje, como eu vejo que eu cresci tendo contato com esse grupo, e aí, ou melhor, foram até 2 grupos que eu fiz esse trabalho, era uma da manhã e outra da tarde. E aí, assim, eram pessoas que me acrescentaram muito como profissional e principalmente como ser humano, né? Esse exercício de olhar para mim dentro da progressão que eles tinham ganhado, que eles tinham adquirido pelo uso da arte, pela constância. Isso me fez crescer muito. Então, isso está dentro do autoconhecimento. Né? Quando no início eu falei como a gente consegue trazer esse autoconhecimento para o design de parede, é quando eu consigo realmente startar essas experiências da minha vida e eu consigo levar essas referências para o design de parede, para um projeto. E eu vou falar sobre um projeto que eu fiz essa semana de mandala. Eu vou contar aqui nessa live como que foi esse processo também. E aí, quando você faz um trabalho para alguém, como que você pode envolver essa pessoa com este processo de autoconhecimento. Bem-vinda, Vitória! Bem-vinda! Os trabalhos manuais, eles exigem da gente essa concentração. Então, quando a gente trabalha com as mãos, né, quando a gente tem essa permissão do trabalho manual, a gente consegue realmente estar no presente, executando aquele trabalho, mas a gente também consegue se concentrar mais. Por quê? Você se preocupa com o contorno, você se preocupa com a cor que você vai usar, com a forma que você vai ter, né, que aplicar naquele momento, a tinta, qual o acabamento que você vai dar para aquele espaço. Então tudo isso faz com que a gente consiga ligar, né, se ligar, vamos dizer assim, em todos os sentidos, né? Quando eu disse físico, mental, emocional, né, e também espiritual, a gente consegue, até que você pode colocar uma música e tem N coisas que a gente pode estar acrescentando para que o nosso design de parede seja uma experiência única para a gente. Não só decorativa, como eu já falei, mas uma forma de design de parede afetivo. Quando eu consigo trazer aflorado a minha identidade, todo o meu ser, né, como inspiração. E claro, quando eu digo todo o meu ser como inspiração, bebendo também da fonte de outras inspirações, quando a gente tem outras pessoas morando com a gente, ou quando o quarto é do casal, ou o quarto são de 2 filhos, né? Então, às vezes é menino e menina, e aí você tem que, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Às vezes são 2 meninas ou 2 meninos, mas também tem personalidades totalmente diferentes, e aí você fala, um vai querer uma cor, outro vai querer outra, um vai querer avião, outro vai querer barco. E como que você consegue trabalhar essas possibilidades? Ouvindo, conhecendo, tornando esse momento
decisão para um design de parede que não é só o decorativo. Por quê? Quando você, digamos, vou usar esse exemplo que eu dei agora. São dois meninos que dividem um quarto. Se um gosta de avião e o outro gosta de barco, se você fizer tudo porque aí você pode trazer um elemento, trazer um outro, e aí às vezes também você pode chegar num consenso de, olha, então os dois não dá, vamos ver o que vocês gostam, e aí, né, vocês têm em comum, e aí sim a gente vai tornar isso o nosso projeto de design de parede. Então, quando a gente faz essa conversa, quando a gente tem esse momento de realmente conhecer um ou outro e também se conhecer, você torna isso muito mais cheio de pertencimento. Porque aí você não impõe a sua vontade, né? Ah, eu sou mãe, né? Ou eu sou esposa e eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto, acabou, porque eu vou fazer um design de parede. Não vamos trazer para esse lado, né, criatura? Vamos trazer para um lado que todo mundo seja feliz para sempre. E aí a gente consegue fazer realmente todo mundo feliz com o design de parede, né? Porque a gente também não vai ser, a gente não consegue fazer feliz todo mundo, mas a gente pode agradar pelo menos quando a gente for fazer um design de parede para a pessoa, principalmente que é dona daquela parede. Então, ó, tem que se ligar nisso. Tá bom? E aí, apesar desse processo ajudar todo esse autoconhecimento, né, toda essa ajuda nos processos de voltar, né, isso tudo para uma ideia mais psicológica, voltar para um conceito mais psicológico, a gente pode realmente estar atento a esse momento de que, olha, opa, até aqui sou eu, depois é o outro. Né? Eu sempre faço isso nas minhas visitas ou nas minhas entrevistas, nos meus briefings, nas conversas que eu tenho com o cliente, e aí eu tenho que ter essa abertura para que esse processo psicológico seja permitido, né? Eu tenha esse acesso a ele para que eu tenha muito mais ingredientes, né? Porque é igual um bolo, né? Você fez um aniversário, o bolo é o símbolo, né, de uma festa de aniversário, né, de uma comemoração. Você pode ter um bolo comum, um bolo normal, né, um bolo diário, vamos dizer assim, e você pode ter um bolo de recheio, cobertura. Isso tudo você consegue trazer como? Olha, o bolo comum, ele usou, né, foi utilizado tantos ingredientes para a gente conseguir fazer. O bolo decorado, ele tem muito mais ingrediente, tem até uma beleza diferente do bolo que é o bolo cotidiano, né? Vamos dizer assim, do dia a dia. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente dá acesso a esse processo psicológico da gente ouvir mais e colher mais informações, eu deixo de fazer um design de parede como bolo diário, né, aquele bolo comum, e faço um bolo recheado, com cobertura, um bolo bonito, né, atrativo, um bolo muito mais cheio de característica festiva do que um bolo que eu, né, posso comer todo dia de manhã ou à tarde, no café da tarde. Então, esses processos, eles são importantíssimos para a gente, porque eu falo processos porque às vezes não é só uma vez que você tem que permitir.
você abre, né, esse acesso ao momento psicológico de ouvir as pessoas, de ouvir o cliente, ou ouvir as pessoas que vivem contigo. E aí você às vezes não consegue nem extrair nada ainda que você gostaria, né? Não chegou para você ainda o que você gostaria de chegar, tipo assim, não é isso, tô fazendo, mas não é. E aí você abre mais uma janelinha lá no processo psicológico para que você tenha, né? Você pode dar um material para essa pessoa, né? Para que de repente ali ela está mexendo em alguma coisa, você consegue startar algo que seja bem mais bacana de lidar, e aí aquilo começa a aflorar em você tantas e tantas outras ideias, porque é assim que acontece comigo, né? Tem projetos de design de parede que num primeiro momento não vem. Eu fico pensando, falo, gente, como que eu vou fazer isso com essa mistura toda que a pessoa me disse, né? Quando eu faço um briefing, e aí eu vou montar um mood board de design de parede, aquele monte de ideia, começo a colocar aquilo ali, eu falei, gente, como que eu vou trazer isso para um processo criativo, mas sem deixar com que a identidade da pessoa seja ofuscada, né? Mas também eu não posso fazer essa mistura toda porque ela gosta de tanta coisa, não tem como harmonizar isso de forma legal, porque ela também já tem isso. Aí é um trabalho realmente, até para mim, de autoconhecimento, porque eu abro mão de algumas coisas minhas, né, de processo artístico, de processo de técnica, de tudo que me vem. Algumas coisas eu tenho que abrir mão e falar, não, agora está sendo o Rodrigo, então não é o Rodrigo agora é o projeto de fulano. E aí eu começo a trabalhar isso também em mim. Então, como você eu sugiro e, claro, te recomendo que seja assim também, quando você consegue fazer esse processo psicológico ser o ingrediente para o bolo de festa, né? O bolo que é totalmente prazeroso você olhar aquele bolo cheio de glacê, aquele bolo todo enfeitado, recheado, molhadinho, me deu até água na boca. Então a gente consegue sair daquele arroz e feijão, né, e vir para algo muito mais elaborado, né, muito mais também prazeroso, né? E aí, apesar de ajudar, né, em processos psicopatológicos, eu quero dizer também que o design de parede, ele te dá esses recursos de autoconhecimento, né? Ele te dá ele tem ferramentas ali que realmente trabalham com você dentro desses processos, né? E aí faz com que você entenda também muitos porquês, muitos praquês, né? Que a gente começa a analisar isso de uma forma uma forma mais próxima. Porque às vezes a gente tem essa questão do autoconhecimento, a gente acha que o autoconhecimento está fora. E não, o autoconhecimento está dentro, né? Ele está aqui, ele é comigo, né? Então, e quando eu divido isso com você, é porque eu quero que você tenha essa experiência consigo, né? Consigo. Então, assim, isso faz com que a gente tenha essa relação com a gente, cada dia mais a gente vai se conhecendo mais. Né? Quando a gente começa a conhecer uma pessoa que a gente gosta, e aí tem aquela, né, a química e tudo, você não quer, né, toda hora estar falando com a pessoa, toda hora você quer estar mandando WhatsApp, conhecendo, você gosta disso, você gosta daquilo, você prefere isso, prefere aquilo, você, mas eu vou fazer tal coisa, o que você vai fazer? Esse conhecer o outro também é um exercício que a gente tem que fazer com conhecer a gente mesmo, né? E você se perguntar, o que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu me simpatizo? O que eu não me simpatizo? O que eu estou fazendo que vai me trazer coisas boas? E o que eu estou fazendo que não vai me trazer tantas coisas boas? Esse autoconhecimento você traz para o seu design de parede, de forma que você olha e enxergue realmente o que você está fazendo e como você está fazendo e para que você está fazendo, né?
E eu vou falar sobre isso também depois, mais aprofundado, né? E aí, quando eu digo isso, eu não quero dizer para você, né, dentro desses processos de conhecimento, para você não usar somente o design de parede, né, como a única ferramenta. Não, tem tantas outras ferramentas que a gente usa para o autoconhecimento, como terapia, arte-terapia, né, como eu já falei, todo esse acompanhamento que você tem que ter para que a meditação, né, isso tudo faz com que você consiga lidar com essa questão da ansiedade, da depressão. Isso tudo faz com que você tenha esses recursos, né? Tem vários recursos, mas o design de parede não é o único, tá? Não vai se prender só nisso. A gente tem várias áreas e aí eu tô te dando uma opção, né, até para você mesma, quando estiver dentro de casa, né? Às vezes, hoje, como no home office, a gente tem muito essa vivência da casa. Ou às vezes você nem tá trabalhando no home office, ou não trabalha, né, fora e não precisa fazer isso, ou às vezes já voltou a trabalhar no ambiente fora da sua casa. Você consegue usar dessas atenções para si, de forma que você tenha essa experiência de expressar mais de você na sua casa, mais de você no seu ambiente, no seu quarto, né? Na cozinha, talvez é um lugar que você mais passa o dia, porque você gosta de cozinhar. Na sala, porque às vezes você acaba fazendo mais outras coisas ali e você acaba usando a sua sala. Então, por que não trazer essa sala para mais perto de você, né? E, como eu disse, o autoconhecimento é um desses pilares da terapia, além de solucionar essas questões emocionais que perturbam, né, muitos os pacientes que trabalham com essa questão, né, que tem que tem toda essa vivência, né, com o quadro de depressão, de ansiedade. Então isso faz com que a gente realmente tenha esse cuidado e também use de outras ferramentas para a gente ter esse autoconhecimento cada vez mais avançado. E eu te garanto, né, quem está te falando é alguém que busca o autoconhecimento em todo momento, e todo dia e durante o dia, né? Eu, Rodrigo, eu sempre faço esse exercício, numa conversa que eu tenho com alguém, numa atitude que eu tenho no meu trabalho, é uma maneira que eu me expresso aqui no Paredes a Cores, para que depois eu veja e falo assim, nossa, olha como que eu mudei, né, para o bem, ou ó, como eu não estou bem. Isso tudo faz com que eu consiga ter muito mais prazer em viver, prazer de realizar os meus trabalhos, né, minhas pinturas, e mostrar, né, através do meu trabalho, da minha arte, quem eu sou, né, verdadeiramente, sem máscaras, sem me tornar, aqui na frente das câmeras eu sou uma pessoa, atrás da câmera eu sou outra, e não. Então, assim, esse momento de autoconhecimento também a hora da gente se enxergar e dizer, olha, será que eu sou realmente a mesma pessoa dentro de casa, fora de casa, no meu trabalho, na igreja, ou na rua, ou com certos amigos e com outros amigos eu sou diferente? Então, isso faz parte também do autoconhecimento, né? O design de parede, ele é sim uma grande oportunidade de você se autoconhecer, para que você tenha realmente essa intenção de crescimento pessoal. Bem-vinda, Marciária. Adriano, que bom que você está aqui, bem-vindo também ao Paredes a Cores. Estamos falando sobre autoconhecimento e, é claro, a gente vai usar do design de parede para deixar esse autoconhecimento cada vez mais rico e expressivo, artisticamente falando, né? Adriano, que trabalha com coach, sabe muito bem da importância que a gente tem que dar ao autoconhecimento, né, Adriano? Conta aí. Se vocês tiverem alguma experiência, né, com autoconhecimento e tudo, pode colocar aqui nos comentários também, que a gente vai trabalhando sobre isso, tá bom? Falando também sobre. E aí,
Dentro desse processo, dessa investigação, dessa análise que a gente faz do design de parede como terapia, né, como também autoconhecimento, a gente tem várias formas de criação. Então, saber que Rodrigo gosta disso, mas a parede não é minha. Saber que o Rodrigo acredita nisso, mas a parede não é minha. E aí a gente dar visão, a gente dar cor, dar também vida ao que o outro gosta, né? O que o outro não consegue expressar através da arte. Então, você que tem essa habilidade, né, e quer fazer o design de parede, às vezes, sei lá, o maridão não curte, não é da área, nunca fiz, não quero fazer, e também tem você que está fazendo, e aí você acaba mostrando para ele como que o autoconhecimento faz com que você seja uma pessoa mais amorosa, mais autêntica, mais atenciosa, mais paciente, né? Isso tudo faz com que depois ele vai dizer, nossa, você é tão nervosa, tão louca, que você consegue fazer esse tipo de arte. Sabia que isso pode acontecer. Porque às vezes você fala assim, nossa, olha, mas você, como eu diria, achei que não fazia nada, mas está fazendo muita coisa e belamente falando, né? Então, assim, isso tudo é processo até para você, é uma forma de aceitar a artista que você é, né? A forma de expressar a sua arte muito mais honesta. Então, isso aí, Adriano, com certeza, né? E no design de parede, cada decisão, material, manuseio, né, das formas que a gente tem, das ferramentas que a gente tem como uso para o design de parede, isso tudo está ligado também ao autoconhecimento em relação a limites, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com essa questão da insegurança, né? de ter medo. Eu tenho medo, nunca vou conseguir fazer isso. Olha, eu tenho foi semana passada, eu estava mexendo nas minhas coisas, e aí eu achei uma foto, agora que me lembrei disso. Um dia eu vou trazer aqui para você ver. Uma foto, até na época de escola, que a gente tirava, ou era na mesa da diretora, né? Com bandeiras atrás, né? Tipo, terceiro ano, quarto ano. E na época era quarta série, quinta série, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu tenho essa foto, e aí nessa foto eu tô segurando uma tela, assim, né, uma boinazinha, o cabelo era de índio, meu cabelo era bem lisinho, assim, era bem índiozinho mesmo, né, caidinho assim de franja. Aí eu tava vestido de pintor, aquele pintor, né, bem estereótipo de boina, de uma blusa que tinha um negócio aqui, acho que era um babado, alguma coisa, e eu com uma tela, né, que era um barco, a vela, acho que era caravela, não lembro, e um pincel. Aí eu, né, quando eu fui fazer a foto, né, posar para a foto, eu segurei e fui. Aí eu lembro disso, que o fotógrafo falou assim, não, bota o pincel em cima onde tem essa tinta aqui, para dizer que é você que está pintando. E aí aquilo ficou gravado na minha cabeça, e eu pensei assim, eu não falei, mas pensei, olhando para a tela, isso eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei assim para a tela, coloquei o pincel e segurando a tela, falei, gente, ele está falando como se eu fosse pintar isso algum dia. Eu nunca na minha vida vou pintar como esse cara pintou essa tela. Nunca vou. E olha onde eu estou. Então, quando a gente não tem esse autoconhecimento, né? Claro, eu era criança, adolescente, eu não teria esse autoconhecimento como eu tenho hoje, né? Que é um exercício, como eu disse. Mas eu não me reconhecia como artista. Eu não me reconhecia como alguém que conseguia fazer uma tela parecida com aquela, né? Uma arte que hoje eu faço e estou aqui ensinando. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento aflorado, esse autoconhecimento sendo cada dia graduado na gente, a gente consegue expressar a nossa arte num design de parede de uma forma muito mais traz do subconsciente para o consciente, né?
E deixa eu olhar aqui a hora, porque hoje eu tô que tô. E aí há também, né, uma maneira, quando a gente lidar com essa questão do medo, do perfeccionismo, da vontade, né, de repente fazer aquilo rápido, né, de ter aquela insegurança de que não vai dar tempo e tudo. Muitas vezes, quando a gente tem isso, a gente não se permite a mudanças, né? Então tem coisas que tipo você tem que, eu sou muito assim, né? Eu sou muito perfeccionista, sou bem enjoado com as coisas e às vezes eu fico assim, mas não tá bom. Então, não é que o não tá bom tem que ser perfeito, mas para mim tem que estar assim. O meu, né, às vezes as pessoas falam, mas você pensa muito no perfeito, né? Perfeito não existe. Realmente o perfeito não existe. Mas o meu conceito, né, de quando eu digo tá bom, é que é o limite daquilo que eu pude doar, né, de mim. Então, olha, eu me doei o máximo que eu pude. Então, esse é o meu perfeito, vamos dizer assim. Por quê? Porque está no alcance daquilo que eu posso fazer, que eu me fiz o máximo possível para conseguir realizar esse trabalho. De forma a usar as ferramentas certas, os materiais certos, a minha coordenação motora e tudo. Então, e se o trabalho não está no meu gosto, né? Tipo assim, olha, meu crivo de qualidade, eu apago e faço de novo. Né? Então, esse perfeito, muitas vezes você pode, né, me ouvir falar aqui, entenda que esse perfeito é dentro da sua possibilidade. Então, aonde você, qual foi o grau de dedicação que você teve para aquilo ali, né? Então, assim, isso é o perfeito, vamos dizer, né? Isso é quando você traz para uma área que é realmente, olha, eu dei o máximo de mim. Então, assim, isso para mim é o que me faz feliz. Eu sei que o meu limite é esse e eu vou cada dia mais graduando esses limites para que a gente seja melhor cada dia. Isso em todos os sentidos, né? Então isso faz com que a gente realmente consiga ter essa forma de um autoconhecimento progressivo, né? Por exemplo, quando eu faço algum design de parede na casa de alguém, eu tenho que permitir que os gostos, né, e não só devo, mas como tenho que permitir que os gostos dessas pessoas ou dessa pessoa seja atendido, né? Então, assim, o gosto, eu quero tal coisa, eu quero... Quando eu disse, eu vou colocar... quero vários elementos, aí eu tenho que equilibrar aquilo, é a minha forma de trazer o meu equilíbrio artístico e técnico para aquele desejo ou para aqueles desejos, né? Então, olha, tem gente que às vezes quer logo vários cômodos ou um cômodo com vários elementos e aí, olha, eu não tenho só um desejo. O meu único desejo está dentro de outros desejos, que é o meu desejo é ter um design de parede, os outros é que tem isso, né? Então, isso faz parte de um exercício que a gente faz diário para que a gente realmente entenda até, porque a gente fala assim, mas a pessoa é tão indecisa, né? A pessoa quer azul, depois quer amarelo, depois quer verde. Então, quando você tem o seu autoconhecimento, você fala, não, mas de repente é por causa disso, ou se fosse comigo eu também seria assim. A gente começa a se entender e aí a gente entende o outro também. Não precisa sair falando, fazer diagnóstico de ninguém, não, tá, criatura? Pelo amor de Deus, você não é psicóloga, não, tá? E nem terapeuta. A não ser que você seja, aí tudo bem. Mas não é você ficar fazendo coisa, mas isso traz para você, traz traz essas vivências para o seu dia a dia, né? E também com as cores, realmente expressar naquela parede, né? Deixar com que o nosso lado iluminado, nosso lado artístico, nosso lado aflorado seja totalmente gasto naquele momento, e aí você se entrega, né, às cores, aos pincéis, às formas, aos materiais, para que você realmente consiga realizar um trabalho, e aí sim eu digo, impecável dentro da sua possibilidade, dentro dos seus
dos seus níveis, né, de técnica. Técnica de desenho, nível de técnica de pintura, de proporção, isso tudo é um processo. E a gente só vai conseguir crescer fazendo. A gente só consegue subir a escada quando a gente coloca o pezinho lá no primeiro degrau. Não é? Então, é assim que a gente faz. Quando a gente diz também em relação a esse tipo de autoconhecimento, e aí eu trago para você uma experiência que é quando eu faço um design de parede para alguém, e aí eu tenho que deixar que as vontades, os desejos desse cliente estejam aflorados, como eu sempre também falo aqui em algumas lives, uma frase da minha professora Mariana Rodrigues, que é a minha marca deixar a marca do cliente, né? Deixar a marca do outro. Em que sentido isso? Que eu consiga respeitar, né, o desejo do outro, aquilo que ele quer. Essa semana eu fiz, até postei aqui uma live surpresa que eu fiz de uma mandala, e eu fiz essa mandala a pedido de uma cliente. Ela, né, pesquisou na internet, mandou para mim. É uma mandala que representa a espiritualidade. Então ela é composta por cores em tons de azul e também violeta. E aí tem alguns azuis que tem um fundo violeta também, né? Então ficou muito legal. E aí, depois que eu desenhei essa mandala, ela tem 1 metro de diâmetro. Passei esse risco para a parede. Eu chamei a dona da casa, né? A Marisa, e dei o pincel para ela. Falei: Marisa, as primeiras pinceladas dessa mandala, eu quero que você dê essas primeiras pinceladas, para que você coloque a sua energia, para que a sua espiritualidade seja passada através desse gestual, né, dessa forma de participar desse processo, não só decorativo, não só artístico, mas também desse design de parede que a gente traz por emocional. Então, toda vez que ela for se deparar com aquela mandala, ela vai saber, ela vai ser lembrada, né, que as primeiras pinceladas no centro da mandala, né, a mandala a gente começa pelo centro, foram feitas por ela, né? Então, assim, ela que deu, né, o pontapé inicial, ela que deu o start, a estrutura, né, que eu comecei ali pelo centro, que tinha que ser aquela pintura, aquela cor primeiro, que foi o branco no centro, que era o essencial para aquele momento. Então ela quem deu. Então isso faz com que a gente traz também para esse cliente, ou no caso, se você não for fazer para algum cliente, mas trazer alguém para sua casa, traz essa participação, né? E aí ela ficou tão feliz. Eu vou postar aqui a reação dela fazendo e tudo, que assim ela se sentiu parte daquele momento. Então isso faz parte também do nosso autoconhecimento. Quando eu sei que é bom fazer parte de algum projeto, é bom fazer parte, nem que seja um pouco, né, daquilo que pertence a mim, né, ter a minha parcela de participação, eu também quis proporcionar isso a ela. Então o autoconhecimento nos dá essa possibilidade de experiências no nosso dia a dia, né? E aí a gente faz outras abordagens também no design de parede em relação ao autoconhecimento, quando a gente se permite a outras situações para a gente se conhecer, né? E para quem já experimentou também meditação e tantas outras ferramentas para o autoconhecimento e não gostou, o design de parede é uma ótima opção para isso. Por quê? Porque o tempo que você está ali pintando, né? Por exemplo, vou fazer essa parede aqui, o tempo que eu estou riscando com a posca, essa folha, né? Já fiz o desenho, já fiz o risco, depois vou passar 3 demãos, 4 nessa forma orgânica para ela cobrir, aqui em cima a mesma coisa, que eu já faço uma outra folha, um outro jeito. Então, olha, todo esse processo meu artístico e também de produção, né, de riscar, de fazer, de pintar, isso tudo faz com que eu me concentre, eu fique mais ali focado, né, só nessa folha, nesse momento. Às vezes até aparece alguém e fala alguma coisa, você, tudo bem, isso aqui. Eu gosto muito de colocar música, então assim, bote uma música também que você goste, que te relaxe, que te faça bem, e aí você vai unindo essas ferramentas para o seu design de parede ficar
cada vez mais melhor e cheio da sua personalidade. Quando a gente fala sobre essa questão do autoconhecimento, às vezes também a gente fica assim, Rodrigo, mas hoje eu não estou passando bem, eu não estou cheia de coisas boas para aflorar, né? Hoje que quando eu vou desenhar, só me vem coisas ruins. Ai, saúde. E aí, quando a gente tem essas experiências ruins, né, às vezes afloradas, ou de repente numa fase da sua vida que você passou, que você esteja passando, e talvez isso ainda esteja aberto aí, né, esteja bem nítido e bem voltado à sua atenção, não é o recomendado para você colocar no design de parede. Você falou que eu tenho que me expressar com autoconhecimento. Tá, mas, como eu disse, o design de parede, sempre falo aqui, ele é para te proporcionar coisas boas, né? Ele é para te proporcionar harmonia, afetividade, maior sentimento de pertencimento àquele lugar, àquele ambiente. Igual quando a gente não faz só na casa, mas faz em algum ambiente comercial, quando você chega, você se sente bem naquele ambiente, porque tem um design de parede que tem essa intenção de acolhimento, de pertencimento. Então, se você tem sentimentos que não são positivos e você quer usá-los para, eu tenho que externar isso, usa o papel, gasta isso bem no papel para que você realmente consiga trazer para sua vivência algo que seja muito mais prazeroso, né? E como é ruim, por que você vai colocar as coisas ruins na parede para depois você ficar olhando que só vão te machucar, né? Então vamos trazer o que é bom. Mas se você quer fazer esse exercício, faça no papel, né? Desenhe mesmo, pinte, porque isso é uma forma de você extravasar e de externar essas coisas que não estão te fazendo bem. Mas deixa para o design de parede coisas boas, o seu lado bom, né? Que as pessoas conheçam realmente o seu lado artístico, às vezes até um lado que você não revelou ainda para muitos, e aí você vai conseguir fazer isso de modo glorioso para as pessoas perceberem o quão você é artista, o quanto você tem possibilidade e, claro, atitude de fazer uma arte do jeito que você está fazendo e, claro, cheio de sua personalidade, né? E aí, se você gostou da ideia de usar, beber dessa ferramenta do autoconhecimento para o seu design de parede, comece a pensar nos seus gostos, a lembrar, de momentos bons da sua vida, trazer elementos que te fazem lembrar um sabor, um cheiro, uma textura. De repente falar, nossa, quando eu toquei em tal lugar, uma sensação boa, quando eu comi aquele alimento, ou bebi tal coisa, me traz, me trouxe um momento muito bom. Às vezes, por eu estar com certa pessoa, aquele momento do café, aquele momento do chá, ou até de um sorvete, me fez bem. Então, assim, aí você fala, mas como que do sorvete eu vou tirar algo, eu vou desenhar um sorvete na minha parede? Não, mas às vezes foi um sorvete que você tomou de chocolate com castanha, e aí você sabe que aquela cor te traz uma coisa, aquele marrom te traz uma sensação boa. E aí você bota um pouco desse marrom na parede, Você pode usar aqueles losangos, que são da casquinha, você pode usar também na parede. E olha, com várias possibilidades você consegue trazer para o seu design de parede, tendo esse autoconhecimento que aquilo foi bom para você. Você fala, olha, isso foi bom, quando eu tive aquele momento com os meus filhos, quando eu tive aquele momento com a minha família. Então eu quero trazer esse pistache, esse verde pistache para a parede, porque foi um momento que a gente riu demais, que a gente teve essa referência de família mesmo, feliz, a família Doriana, vamos dizer. E aí a gente consegue realmente trazer
essa vivência para o nosso designer de parede. Então, a gente pode ser sim, conseguir focar nesse processo criativo, fazer essa análise, essa investigação, junto com essa questão da simbologia, trazer esses símbolos, trazer essas interpretações, para que a gente consiga realmente tornar cada vez mais o nosso design de parede, um design de parede diferenciado daquele que só tem a intenção de decorar, que às vezes é bonito, mas é frio, né? Não tem vida, não tem respiração. Né? Tem design de parede que você olha que é lindo demais, só que ele fica ali, ó, só na beleza. Você olha e tá, mas é bonito, mas não mexeu comigo, né? Não tem esse envolvimento. Então, fica aí essa dica para você realmente tornar esse momento da sua vida um momento ímpar, um momento de dedicação, para que você faça do seu design de parede algo que seja muito mais do que somente tintas e pinceladas. E recapitulando, né, porque o horário já hoje passou rapidaço. Recapitulando tudo que eu falei aqui, tudo que a gente dividiu, né, como esse assunto de autoconhecimento, como ele é uma ferramenta, né, o design de parede é uma ferramenta que pode estar nos ajudando a gente crescer no nosso processo de autoconhecimento, né, tornar este momento muito mais graduado, né? Como eu falo, a cada dia, cada momento, traz isso para você, né? Olha, essa forma que essa atitude que eu tive foi por causa disso. Então, olhar para si é um exercício, às vezes até dolorido, porque você se enxerga, né? Você fala, ai meu Deus, eu fiz isso, por isso. Mas isso é uma contribuição que você tem tão grande para o seu crescimento, que quando você começa a fazer isso com mais repetições, né, isso se torna algo do seu cotidiano, você começa a perceber que hoje você é uma pessoa e ontem você foi uma pessoa e hoje você é outra, né? Por você se conhecer e você se tornar muito mais feliz, muito mais realizada e cheia de energias positivas para espalhar para esse mundo todo e principalmente para as paredes, para que a gente possa colorir muitas paredes com a nossa identidade, com aquilo que a gente tem, e deixando também as pessoas se expressarem através da sua arte, né? Então tem muita gente que não consegue se expressar artisticamente, então cabe a nós, designers de parede, tornar isso possível, né? E aí a gente saber que tudo que a gente falou é uma conexão. Quando a gente fala do autoconhecimento com o design de parede, é uma conexão que a gente faz das nossas mãos com o design, com a mente e com o nosso coração, com as emoções que a gente está sentindo naquele momento. Então, não deixamos de usar dessa conexão. O que a gente está pensando, a gente consegue trazer para as mãos. O que a gente está sentindo, a gente traz também para as mãos. Não sei se você já se deparou com isso. Às vezes você fala, você está fazendo algum trabalho, ou até mesmo uma comida, o que for. Às vezes você fala assim, nossa, mas hoje você não está bem, né? Porque as pessoas conseguem perceber nos seus atos, nos seus gestos, que você está bem ou não está bem. Então, use do design de parede para se autoconhecer. E pega seu bloquinho Paredes a Cores e começa a escrever quais são os seus gostos, o que você gosta e o que você não gosta. Coloca logo uma parede para você enfrentar. É enfrentamento mesmo. Você vai chegar e falar, olha, eu te afronto, criatura. Agora você vai deixar de ser branca e você vai ser colorida, porque agora eu vou dar a tua cara. E aí você fala para sua parede dessa forma e você realmente traz essa vivência, né? Começa a dar personalidade para as suas paredes, que você vai ver o quão você vai ser mais feliz. Felicidade é a palavra desta live.
Quando a gente se autoconhece, né? Quando a gente se conhece, a gente tem felicidade, a gente tem essa alegria de ser quem a gente é, porque a gente consegue se conhecer cada dia mais. E aí não importa, né, quais são os seus medos, não importa quais são os seus desejos, desde que você realmente saiba quem você é. E aí, para isso, você tem que, com certeza, colocar aí um papelzinho. Quais são os seus medos? Quais são os seus sonhos? E aí você escreve: meu medo é esse, esse, esse. Meus sonhos são esses, esses, esses. Por quê? Porque aí, quando você começa a enxergar quais são os seus medos e quais são os seus sonhos, você começa a enfrentar. Então, não importa. Você vai falar: meu medo é esse, meu medo é de pintar. Agora, a partir de agora, não vai importar isso, porque eu vou enfrentar. O meu sonho é fazer uma parede enorme, gigantesca, de tantos metros. Então, eu vou começar por essa pequenininha que tem aqui em casa. E aí, você consegue realmente dar vida à sua parede, dar vida à sua casa e, principalmente, dar vida para você. Então, olha, pega o seu bloquinho, paredes a cores, escreve isso tudo que eu falei e faça esse exercício para que a gente consiga trazer mais cores para as nossas paredes e deixar o nosso lar muito mais a nossa cara. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Jonathan, Laurinha, Rose, Júlia, a Vitória, Marciária, o Adriano, todos que estão aí. Você que está assistindo essa live agora, muito obrigado. Qualquer dúvida, comentário, acrescentar aqui, por favor, bote nos comentários, porque a gente cresce junto, ninguém cresce sozinho. Então, vamos estar junto e, claro, eu te convido sempre, e a partir de agora nem vai ser mais um convite, vai ser uma intimação para você colorir as paredes da sua vida, tá bom? Então, comece com essa parede que está logo à sua frente, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se encontra sempre aqui, e onde tiver parede, a gente está lá colorindo, trazendo mais vida e arte para o nosso dia a dia. Muito obrigado, beijos!